mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu tô aqui com a Andréia e eu chamei a Andréia aqui pra gente conversar sobre Penedo, porque eu não conheço, então eu vou fazer aqui várias perguntas para ela e tomara que isso ajude no planejamento de viagem de vocês também. É um destino muito bacana, tem muita procura no blog por esse destino e a gente recebe muitas perguntas e o pessoal quer saber quando ir, o que fazer, então isso a gente vai contar tudo aqui no podcast para facilitar. Aproveitar para agradecer a todo mundo que segue a gente, todo mundo que escuta e comenta e envia o feedback, as perguntas. Desde o primeiro podcast, a gente já está completando quase 2 anos. Então tem bastante conteúdo, tanto para organizar uma viagem, como para curiosidade de destinos específicos e a série Morar no Exterior. Então vamos lá, Andréia, 5 dicas para quem quer fazer uma viagem bem bacana no Brasil, em Penedo. Primeiro explica onde fica. Penedo, na verdade, não é uma cidade. Penedo é um distrito da cidade de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. E ele está bem entre São Paulo e Rio, na beira da Dutra. Muito fácil para chegar de carro, assim, para quem está passando pela Dutra, 5 minutos está na entrada no Portal de Penedo. É um destino que a gente vai muito porque a família do meu marido é do Rio de Janeiro, então Penedo virou durante muitos anos um ponto de encontro. Eles vinham do Rio, a gente ia de São Paulo e Penedo acabou virando uma tradição da família. É uma cidadezinha ou um distrito muito bonitinho, colonizado por finlandeses. Então ele tem toda uma estrutura e uma história bastante peculiar, bastante diferente, porque um grupo de finlandeses resolveu chegar ali e dali fazer uma cidade. Então tem a casa do primeiro finlandês que fez ali, que é um dos pontos turísticos da cidade, a Casa de Pedra. Tem um museu finlandês para quem quiser para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais. E tem a Vila do Papai Noel, a Pequena Finlândia, que é um centrinho comercial com lojas, casinhas todas muito bonitinhas, uma sorveteria deliciosa para você tomar sorvete finlandês. O nome dela é difícil de pronunciar, mas tem uma foto dela e o nome lá no blog. Então, eu não vou me arriscar a pronunciar o nome da sorveteria em finlandês, porque eu não faço a mínima ideia de se vai estar certo ou errado. Mas no blog tem todas as dicas por escrito, se você quiser chegar lá. Então é isso, Penedo está entre Rio e São Paulo. E começando, vamos elencar 5 dicas. Quando ir para Penedo, é a primeira dica que a gente vai dar. Penedo tem turismo o ano inteiro. Penedo vive do turismo. Então, qualquer época do ano que você quiser ir, vai ter atração, vai ter alguma atividade, vai ter turismo na cidade. Penedo tem um verão bastante quente, tem alguns lugares para você fazer passeio de caminhada, para você conhecer cachoeira. Tem o Parque de Itatiaia, o Parque Nacional de Itatiaia, que fica ali do lado, também a entrada bem pertinho do Portal de Penedo. O Parque Nacional ele tem uma parte no município de Itatiaia, uma parte no município de Resende, e o Parque Nacional é onde está o Pico das Agulhas Negras, que é o pico mais alto do estado do Rio de Janeiro. É uma paisagem muito linda, para quem gosta de natureza e de trilhas, é um passeio que eu recomendo. E no inverno, o clima em Penedo já é mais ameno, é um clima de serra, não é muito frio, como mais para cima, que tem outros lugares para você conhecer para cima de Penedo, vou dar as dicas também daqui a pouquinho, mas é um clima mais ameno. Faz um friozinho de noite, é gostoso para você tomar um chocolate e até mesmo comer um fundi. Tem alguns restaurantes na cidade de comida finlandesa e tem restaurante de comida alemã também, outra coisa bastante tradicional por ali, tem muita cerveja também. Então a dica de quando ir para Penedo dá para ir para fazer turismo qualquer época do ano. Tenta evitar um pouco as altíssimas temporadas, porque a cidade fica bastante cheia, que é no mês de julho, mês de férias, e o mês de janeiro também, em dezembro também a cidade fica bastante cheia, principalmente por causa da Vila do Papai Noel, da Pequena Finlândia, porque a partir do comecinho de dezembro, o Papai Noel em pessoa vai para a casa dele. A casa do Papai Noel, essa é uma dica interessante, está aberta o ano inteiro, as crianças podem visitar, mas o Papai Noel mesmo só chega em dezembro e ele fica até o dia 24 ali na casa dele em Penedo. Então, para levar as crianças, essa é uma época concorrida, mas um programa bastante legal para quem tem filho pequeno. Que é a segunda dica, né? O que fazer com crianças em Penedo.
E a gente tem até uma participação especial. Filho, o que você gosta muito de fazer quando a gente vai para Penedo? Eu gosto de ir no Truta Viva, que é um pesqueiro onde você pesca a truta viva. E depois que pesca? Come. Além da truta viva, o que mais você gosta em Penedo? Eu também gosto da Mini Finlândia, que é o reino do Papai Noel. Lá tem chocolate do Papai Noel. Eu me lembro quando você era bem pequenininho que você entregou as cartinhas. Você lembra disso? Tem até uma foto sua cheia de cartas entregando para o Papai Noel. Você lembra? Sim. Você gostou? Uhum. Você recomenda para as crianças que estão viajando para Penedo fazer uma carta bem especial para levar lá? Uhum. Bom, depois dessa participação especial, o que mais a gente tem para fazer em Penedo com crianças? São os passeios, principalmente são os passeios de natureza. Acho que essa é uma parte bem legal. Falando de lugares que você pode fazer próximos de Penedo, subindo um pouquinho mais a serra, você vai ter Visconde de Mauá, Maringá do Rio de Janeiro e Maringá de Minas e a Vila da Maromba. São 3 cidadezinhas pequenininhas na serra. Ali é um pouco mais frio porque não dá 40 quilômetros até Visconde de Mauá, mas dá 1 hora e pouco, 1 hora e meia, porque é uma estrada bastante sinuosa. É um lugar muito charmoso para conhecer. Visconde de Mauá tem uma maratona que acontece todos os anos, que é muito importante, que traz muita gente que gosta de fazer caminhada de longa distância e é bem legal. Quem participa quer voltar a participar todos os anos. Maringá do Rio de Janeiro e Maringá de Minas é uma cidadezinha, uma vila muito fofa, e o que separa as duas é uma ponte e o rio que separa o estado de Minas e o estado do Rio de Janeiro. E é bem interessante, muito gostoso de conhecer. As crianças também gostam muito de passear. Ali em Maringá é onde tem um centrinho comercial. E subindo um pouquinho mais também, aí para quem gosta de um turismo um pouco mais rústico, tem a Vila da Maromba. A Vila da Maromba é conhecida e ainda hoje tem um ar bastante hippie da década de 70. Então você encontra bastante artesanato e um pedaço da estrada ainda não é asfaltado. Então essa é uma dica para quem vai para Penedo e quer conhecer também Vila da Maromba, Maringá e Visconde de Mauá, com o carro que você está viajando. Na Vila da Maromba, o ideal é você ter um carro 4x4. Tem alguns pedaços bem complicados. E realmente ali, também por causa da estrada, evite alta temporada e feriados, principalmente porque fica bastante lotado e fica difícil se locomover na estrada ali. Então, se você pode evitar os feriados e está pensando em tirar alguns dias de férias, durante a semana é bem tranquilo, ou finais de semana que não são prolongados também, a cidade fica bem tranquila. E aí a gente já entra na terceira dica, que é sobre planejamento. Eu acho que para planejar uma viagem para Penedo, principalmente se você quer conhecer Vila da Maromba, Maringá e Visconde de Mauá, primeiro que você precisa de pelo menos uns 4 ou 5 dias para conseguir fazer tudo. E aí você pode optar por se hospedar 2 ou 3 dias em Penedo, que tem umas pousadas muito gostosinhas para ficar, bastante bem simpáticas e com todo o conforto. Tem pousadas de charme, tem inclusive um hotel all inclusive, que também é um lugar legal para quem está indo em família e com crianças, porque tem várias atividades dentro do hotel. Mas também planejar e ficar 2 ou 3 dias hospedado numa pousada ou num hotel na região de Visconde de Mauá ou mesmo da Vila da Maromba, que aí você não precisa subir e descer a serra todos os dias para poder conhecer os 3 lugares com mais calma. Uma dica legal é que a gente gravou um podcast sobre viagem de carro. Quem não está com o carro em condições ou quer um carro maior ou tem dúvida de como chegar e quiser alugar um carro, então a gente gravou um podcast falando sobre as vantagens, desvantagens e várias dicas. Então é só acompanhar os podcasts anteriores. Como é uma região que em alguns lugares a estrada ainda é estrada de terra, uma estrada mais difícil de você fazer, talvez o aluguel de carro, e aí houve o podcast sobre as dicas e vantagens e desvantagens que a gente fala sobre alugar um carro. Essa é uma delas. Acho que ter um carro próprio que por algum tempo para você, pelo período da sua viagem, para poder curtir melhor, é uma maneira também de evitar a dor de cabeça, de ter um problema, de furar um pneu ou de quebrar alguma coisa no seu carro. E quantos dias é legal ficar lá na região? Então, de 5 a 6 dias tem muita coisa para fazer, mas é um lugar que, se você gosta de natureza, dá para ficar até mais, dá para ficar até uma semana, 10 dias, tem bastante coisa para fazer. E vale a pena também fazer um dia só, pela distância?
Bate e volta eu já acho que é mais difícil, porque são 3 horas de São Paulo. Aí você conheceria só Penedo, que é o que está na beira da Dutra, mas, por exemplo, para conhecer a casa do Papai Noel, almoçar em Penedo, sair cedinho de São Paulo e ir até lá, conhecer a casa do Papai Noel, almoçar, tomar um sorvete e voltar, é um passeio que dá para fazer, dá para ser feito, porque a estrada é boa. Porque daqui até lá é um dia de viagem, mas daqui até lá a estrada, que é a Dutra, é uma estrada muito boa. E a gente vai falar sobre quarta dica, as hospedagens. Quarta dica, hospedagens. Onde ficar em Penedo? Tem vários tipos de pousadas em Penedo. A minha recomendação é que fique mais perto do centrinho ali, que é onde está a casa do Papai Noel, e dali fazer alguns passeios de carro. E aproveitando, a gente, inclusive, na dúvida, a gente tem um podcast que a gente fala só sobre tipos de hospedagem. Para quem não sabe, se fica num hostel, numa pousada, num resort, num hotel 5 estrelas, num Airbnb, e a gente comenta as vantagens e desvantagens de cada um deles, porque é bastante assunto para falar aqui. Mas em Penedo, você que já foi com criança, qual que é a melhor hospedagem? A gente normalmente fica em Penedo nas pousadas que tem piscina, porque, como eu falei, durante a maior parte do ano, durante o dia é bastante quente. Então, você poder ter uma piscina, aproveitar, esse é um dos programas bastante legais. Ter um hotel que você possa curtir o próprio hotel ou pousada. E muitas delas têm piscina em Penedo. Tem um hotel que tem outras atividades, que tem monitoria e tudo. A gente conhece o hotel, mas eu nunca fiquei hospedada, mas fui visitar. O hotel é bem legal para famílias que procurem um hotel com tudo incluso. Mas ele é um pouco mais afastado do centrinho, que é o lugar que a gente mais gosta de ficar, porque aí você pode passear ali na pequena Finlândia e escolher os restaurantes, que são vários, e aqui foi exatamente uma das dicas do meu filho sobre o restaurante da Truta Viva. O restaurante da Truta Viva é um restaurante que você tem que pegar um pedacinho de estrada para conhecer, ele é um pouco mais afastado, e tem um pedacinho de estrada de terra, mas é uma delícia. Outra dica muito importante que eu lembrei agora, falando do Truta Viva. Penedo é um lugar de água gelada, água limpa, tem algumas cachoeiras para você tomar banho, e por isso que tem muita criação de truta, mas isso também traz muito mosquito. Então, o tempo todo de repelente é uma dica bastante importante. Tem que ter repelente, tem que passar nas crianças, porque senão você vai voltar para casa com algumas picadas de mosquito. Hotéis. E aí, voltando para os hotéis, tem alguns posts do blog que a gente fala sobre Penedo, tem bastante informação. Tem uma lista lá das nossas sugestões dos hotéis aonde eu já fiquei, que a gente conhece na região, tanto em Penedo como na Vila da Maromba e em Maringá. Uma outra possibilidade de hospedagem na região, em Maringá e na Vila da Maromba, a gente já encontrou muita coisa de Airbnb, muito recomendada, e que é legal para você ficar quando você está viajando em família, com mais pessoas, tá? Filhos, avós, tios, parentes, cachorro, papagaio. Quando a gente vai levando a família toda, é uma vantagem de você poder alugar uma casa. E antes da gente ir para a última dica de como fazer uma viagem para Penedo se tornar uma viagem com boas recordações, uma viagem dos sonhos. Quem tiver alguma dica, já foi, conhece alguém que foi, tem alguma história legal em Penedo, tem alguma dica bacana, entra lá no Instagram, @podcast.maripelomundo, conta pra gente, que a gente compartilha aqui também, ou envia um e-mail, maripelomundo@gmail.com. E a gente também pode ajudar a planejar essa sua viagem, tanto desde o planejamento, desde o aluguel de carro, a hospedagem e o que fazer pela cidade. A Andrea pode montar um roteirinho específico para vocês. Então, a gente adoraria saber a opinião de vocês. E a última dica das 5 que a gente separou aqui é como evitar um perrengue em Penedo. Acho que o único perrengue que realmente eu já passei em Penedo foi quando a gente estava na Vila da Maromba, porque a estrada é apertadinha, é uma estrada de terra num pedaço, e a gente estava lá num dos dias, assim, a gente chegou no último dia de um feriado, porque era um feriado no estado do Rio de Janeiro, e a cidade estava lotada.
Então foi difícil, a gente pegou muito trânsito nesse pedaço de estrada de terra. O meu cunhado estava com um carro baixo, ele deu uma topada no carro que eu juro que eu não sei como é que não entortou a suspensão, mas graças a Deus nada aconteceu. Então essa parte do carro também tem que levar em consideração. Esse foi um perrengue porque a gente ficou 40 minutos no carro para fazer um espaço de 2 quilômetros, porque a cidade estava lotada, tinha muito tempo, o pessoal da cidade depois me falou, tinha muito tempo que eles não viam tanta gente por ali como naquele feriado, então eu dei azar. Mas planeje, pesquise, porque ir para esse lugar quando está muito cheio, está muito lotado, a estrada pode te dar um pouco de dor de cabeça. Então essa é uma dica que a gente dá para evitar de perrengue. De resto, é um destino bastante tranquilo, é um destino que tem muita opção de natureza para fazer. Se um lugar está cheio, você pode ir para o parque, principalmente para quem fica em Penedo. Se a cidade está muito cheia, você pode dar uma escapada para o Parque Nacional de Itatiaia, que é um lugar maravilhoso para passar a tarde, para fazer um piquenique, para conhecer. É um lugar para quem gosta de fazer caminhadas e trilhas, é um lugar para quem gosta de fazer escalada. O Parque Nacional de Itatiaia tem várias trilhas de nível médio, de nível iniciante, então é um lugar muito legal para conhecer e para fazer ecoturismo. E por último, eu vou repetir a dica que é uma das coisas que eu mais gosto em Penedo, que é tomar sorvete. Por favor, principalmente no verão, tome sorvete de manhã, de tarde, de noite, porque o sorvete das 2 sorveterias que tem ali bem no centrinho, na casa do Papai Noel, são deliciosas. Qualquer uma das 2 que você escolher, você vai gostar do sorvete, vai se lembrar de mim, porque eu estou aqui com vontade de tomar um sorvete de Penedo. Que ótimo, fiquei com vontade de ir para Penedo. Essa é a ideia. Espero que outros ouvintes também tenham ficado com vontade de ir a Penedo, porque é uma cidadezinha que a gente curte bastante e curte com a família toda. E o Brasil tem coisas lindas, né? Por exemplo, essa casa do Papai Noel. Eu não imaginava que existia isso antes de ler o seu post no nosso blog. E eu acho que é uma dica muito legal para quem tem criança. E é uma viagem super possível, principalmente no momento, né? Que é uma viagem de carro para um destino ao ar livre. Eu acho que vale a pena. Não é um destino caro, inclusive, é um destino que tem hospedagens com custo-benefício excelente, e hospedagens boas, pousadas com ótimos preços e muito conforto, muita qualidade. Então não é um destino caro para você conhecer, como a Mari falou, um destino possível para a gente fazer, colocar na programação. Agora que está chegando as férias das crianças, dar uma escapada durante a semana, durante uns 3, 4 dias. Para quem quiser conhecer só Penedo, se você ficar ali 3, 4 dias, está ótimo. Você vai se divertir, relaxar, conhecer a cidade. Para quem quer subir um pouco mais e conhecer Maringá, Vila da Maromba e Visconde de Mauá, eu recomendo que fique um pouquinho mais e inclusive que divida a hospedagem, que fica um pouco em Penedo e um pouco numa dessas outras 3 vilas. Adorei, Andréia, e obrigada a todo mundo que tem mandado mensagem, que tem dado dicas, sugestões e acompanhado a gente. Um beijo. Até a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!